Glória a Deus, graça e paz a todos. Quem está ligado aí? Glória a Deus, sejam todos bem-vindos à nossa EDD. Estamos agora com um desafio. Irmão Paulo, é o microfone 3 que eu estou, tá? Estamos agora com um desafio de uma nova classe de EDD. Então eu quero assim dizer para a minha classe maturidade, sejam todos bem-vindos, e nós estamos ingressando agora na classe do irmão Marcos. Estamos abrindo agora uma nova classe chamada Restart. Esse Restart, ele vai falar um pouquinho sobre o que é a igreja e algumas coisas que nós vamos tratar ao longo do caminho sobre batismo de criança, por que a igreja metodista batiza criança, por que a igreja metodista dá ceia para criança, e nós vamos falar um pouquinho de quem nós somos. Então esses dias eu estava orando por essa classe, onde nós abrimos várias inscrições, mas eu pensei comigo, alguém que está chegando agora vai entrar e vai saber por que nós batizamos criança, e os irmãos que já estão na minha classe não vão saber, e de repente alguém vai perguntar para você, líder de célula, por que a igreja batiza criança? Aí a gente não sabe responder. Então a gente não sabe responder por que nós damos ceia para criança, por que nós batizamos criança. Então nós vamos entrar nessa classe, e a partir de hoje, todos que entrarem na igreja metodista vão atravessar por essa classe também. Irmão Paulo, microfone 3, baixa um pouquinho para mim, por favor. Então todos que entrarem nessa classe agora, elas vão passar por esse momento de restart, e depois elas vão ser ingressadas na nossa classe maturidade. Então de tempo em tempo, quando tiver um grupo de pessoas na igreja, nós vamos abrir a classe, vai passar para o irmão Marcos, e depois vai passar pela classe maturidade. Amém? Todo mundo entendeu? O motivo de nós estarmos reunidos, a nossa classe com a classe do irmão Marcos. Quero também louvar a Deus, nós estamos ao vivo, os irmãos do Riozinho estão participando conosco, e algumas pessoas de outra igreja, de outros lugares, de outras cidades, estão participando conosco. E alguns irmãos da igreja não veio, diga misericórdia. Amém? Mas glória a Deus que tem pessoas que estão interessadas, estão buscando, estão adquirindo conhecimento. Então hoje, essa roda aqui, não se preocupem com o online, é uma roda de debate, e é para pegar fogo mesmo, é para nós buscarmos conhecimento e trocarmos ideias aqui. Então se você tiver alguma dúvida, se você tiver algo que você gostaria de compartilhar, compartilhe mesmo, irmãos. Você pode ficar bem à vontade, não se intimide por causa da câmera. Quem já está online conosco aqui, ele pode fazer perguntas, ele pode entrar lá no chatzinho, fazer a pergunta, e depois nós vamos passar para o Marcos as perguntas que as pessoas estão online. Então se ela fizer um comentário online, se ela fizer uma pergunta online, depois nós passamos para o irmão Marcos, e aí nós vamos debatendo aqui. Esse microfone aqui vai ficar comigo, e nós vamos passar para todos que estiverem aqui presentes. Então é necessário falar aqui, para quem esteja online, quem esteja assistindo, tem irmãos que estão no trabalho agora, tem irmãos que estão viajando, e tem os irmãos que estão acompanhando. Então para que eles entendam que a sua pergunta, a sua dúvida, possa ser a dúvida deles também, quando você falar no microfone, eles vão entender lá também. Todos entenderam? Amém? Vamos orar para iniciar? Creio que esse é um tempo muito rico, em que Deus vai nos proporcionar de abrir a nossa mente em muitas coisas que nós não compreendemos. Amém? Até mesmo enquanto igreja metodista. Vamos lá? Fecha teus olhos aí. Também ore pelo aquele irmão que não pôde chegar até este lugar. Aqueles que ainda estão se conectando. Pai, muito obrigado. Nós te louvamos mais uma vez por esse momento, por esta noite, por esse tempo de aprendizado e de comunhão. Pedimos a tua direção neste lugar. Toma a direção das nossas vidas, da vida do Marcos agora, ó Pai, que está na direção, ó Deus, conduzindo tudo aquilo que vai ser ministrado neste lugar. Que pedimos que o Senhor nessa noite esteja na direção do controle de todas as coisas. Pai, torna a nossa mente cativa, somente a Ti neste momento, e que tudo que falarmos neste lugar, que seja para a glória, para o louvor e para a honra do Teu nome. Tira todo embaraço, tira todo empecilho, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de caminhar e de prosseguir. Nós queremos, ó Deus, ser abençoados neste lugar e ser bênção na vida de outras pessoas. Nós oramos, colocamos este momento de comunhão diante da Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Abençoa também, Senhor, aqueles que estão distantes,
aqueles que estão online e aqueles que ainda vão assistir esta aula. Nós pedimos a tua bênção e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. É um prazer estar aqui, atendendo ao chamado e ao desafio pastoral de realmente mediar esse momento e poder vir aqui conversar com vocês sobre várias coisas. E realmente a ideia e o plano não é aula, não é lecionar, muito menos pregação. Sabe aquela coisa que às vezes o pregador domingo à noite fala ali, você fica curioso ou de repente não entende, que não dá para levantar a mão e perguntar? Esse espaço aqui vai ser para isso. Esse espaço vai ser para a gente trocar ideia, para a gente debater, dialogar e discutir opiniões. Nem sempre as opiniões aqui vão ser as mesmas, né? Mas nós vamos continuar naquele clima gostoso de que o mesmo que começou a EDD no começo do ano, de realmente trocar ideia, de dividir experiências, né? O meu papel aqui vai ser de facilitador. Às vezes eu vou ser um dificultador também, porque eu sou um provocador. Então a ideia também é provocar reflexões, porque a gente só consegue crescer se a gente refletir. E não há nada melhor do que refletir na palavra de Deus. E o tema para essa aula inaugural, para esse momento inaugural, né, é muito importante, porque, Marcos, espera aí, eu tenho mais tempo de igreja do que você, eu tenho mais vivências, eu sou da igreja há 10 anos e tal. Só que as coisas mudam e a gente precisa refletir. Por exemplo, o tema de hoje, gente, é igreja na modernidade. Ok, nós temos as tradições religiosas, nós temos o estudo da história cristã, ok. Mas pensem comigo, os pastores que foram formados lá na década de 90 sabiam aqueles desafios, estavam principalmente envoltos nos desafios, por exemplo, da televisão. Nós estamos num ambiente diferente. O que é ser cristão em 2023? O que é ser cristão no mundo digital? O que é ser cristão no mundo moderno? O que pode e não pode, né? E isso a gente pode ter esse tipo de visão. E é interessante porque tem muitas coisas que a gente realmente não teve acesso para saber e de repente a gente pensa que é errado. Ou de repente coisas que a gente jura que é certo, mas se a gente for buscar na palavra, realmente aquilo não se é positivo fazer ou se portar. E a gente vê que, apesar de que na época de Jesus não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha internet, mas sabiam que a nossa maneira, a nossa postura, a nossa vivência correta está tudo lá? Já está previsto lá. O que pode, o que não pode, como deve ser a nossa postura, como devemos ser discípulos, verdadeiros discípulos, mesmo na modernidade, né? E é interessante que vocês viram que a palavra igreja está caindo em desuso? Não sei se vocês perceberam, mas agora está todo mundo chamando de comunidade, né? Você vê aí nos locais, você vê nas redes sociais um monte de movimentos novos que nem estão utilizando mais a palavra igreja, estão utilizando a palavra comunidade, ou grupo, qualquer outra palavra que substitua a palavra igreja. E por que será? Por que esse nome caiu no descrédito? Por que nós estamos tão queimados lá fora? A culpa é de quem? Essa é a nossa reflexão hoje. De quem que é a culpa disso acontecer? Alguém sabe me dizer qual que é o significado da palavra igreja? Por favor. Igreja, gente, vamos? Conta comigo a pessoa também ou não? Igreja, eu entendi, li e entendi que igreja no original significa eclésia,
ou reunião de pessoas para um propósito. Isso significa igreja, não em si o templo ou a religiosidade. Mas no tempo romano, quando as pessoas, um exemplo, eles se reuniam no Coliseu para uma certa atividade, para uma reunião, ou até mesmo para ver os cristãos sendo queimados ou comidos por leão, significava eclésia, ou reunião de pessoas para um propósito. Valia, só para quebrar o gelo. Daqui a pouco o microfone vai rodar. Gente, resumindo, igreja são pessoas. Igrejas somos nós. Igreja sou eu, igreja é você. Então, quando alguém realmente começa a cair em desuso, nós temos que tentar entender qual que é o significado disso. Será que nós estamos sendo igreja lá fora? Por que a própria eclésia, a própria igreja, está com vergonha ou está, de repente, com estratégias de não utilizar o nome igreja? Será que está bonito a postura da igreja lá fora? Essas são nossas reflexões. E quando nós começamos a refletir com lá fora, a gente vai trazendo para perto, trazendo para perto, trazendo para perto. Daqui a pouco, será que eu tenho sido igreja lá fora? Será que a minha postura é uma postura de igreja? Será que eles estão vendo em mim uma igreja? Será que a minha casa é uma igreja? Será que minha reunião de amigos é uma igreja? Isso tudo nós temos que refletir. Eu vou fazer algumas provocações e eu quero ouvir vocês. Para quem tem um pouquinho mais de primaveras aí, vocês acham que é mais fácil ser cristão hoje ou ser cristão na década de 90? Pode ser os mais novos. O povo que está longe tem que ouvir nós. Hoje em dia, eu acredito que seja mais difícil, sim, pelo fato de estar tudo na mídia, né? Hoje tudo é visto, tudo é comentado, curtido, compartilhado. Antes não, né? Eu acho que assim, uns anos atrás, se eu via alguém longe, eu só via e contava para fulano. Era um telefone sem fio. Hoje é um telefone sem fio comprovado, há fatos. Então, acho que hoje é sim mais difícil ser crente. Nesse sentido, né? Ok. Então, vamos descer um pouco mais na linha do tempo. É mais fácil você ser crente, você ser igreja hoje, você ser igreja na década de 60. Década de 60, gente, pré-televisão. Uma coisa que eu percebo bastante é que eu lembro que antigamente o pessoal, nós estávamos rodeados de uma nuvem de testemunho. Então eu lembro que as pessoas de fora nos cobravam também. E eu lembro, era cobrado muito questão de veste, às vezes de comportamento, até mesmo das pessoas do mundo. Hoje em dia não. Hoje é bonito você trair, você, por exemplo, hoje prega muito liberdade. Antigamente nós tínhamos mais, como que eu posso falar? Tinha mais compromisso, tinha mais respeito. Você tinha que Tá. E hoje é mais difícil ou naquela época era mais difícil? Hoje é mais difícil? Mas naquela época eu não podia ligar a televisão e ver lá o Silas Malafaia pregando. Eu ia ter que sair de casa e ir na igreja. Eu acho assim, hoje é mais fácil, porque o alcance é mais fácil, alcança mais pessoas, igual você falou, a internet tem YouTube, você pode ver pregações, onde você estiver, você pode escutar um louvor e tal. Mas, porém, antigamente era mais os irmãozinhos com mais propósito, né? Tinha mais aquela firmeza, tinha aquela alegria, tinha mais vontade de ir à casa de Deus e de realmente adorar o nome do Senhor lá na casa de Deus. Porque era difícil realmente, né? Até a minha esposa mesmo, ela tinha que andar às vezes muitos quilômetros para chegar até a igreja, naquela estrada difícil, no tempo de chuva, mas isso é a igreja.
E hoje está tão fácil, eu acho que está muito mais fácil, mas está tão fácil que a pessoa não tem aquele ânimo assim, nossa, hoje eu não quero, amanhã eu vejo o vídeo lá no culto e tal. Eu acho assim. Exatamente. Vamos andar na linha do tempo, então. É mais fácil você ser crente hoje, ser cristão hoje, ou ser cristão em 1860? Alguém se habilita? Marta se habilitou. Bom, na minha opinião, essa pergunta que você fez, eu acho que o Deus de ontem é o Deus de hoje. Eu acho que servir a Ele naquela época é a mesma questão de hoje. É os princípios, é a igreja, somos nós. Então, independente da mídia, eu acho que hoje a gente alcança a vida sim através da mídia. Mas o Deus de ontem e o Deus de hoje é o mesmo Deus e será sempre Deus. Exatamente, Marta. Mas pensa comigo, em 1860, não tinha nem Bíblia para vender. Como é que eu ia ter acesso à palavra de Deus? Gente, por que eu fiz esse exercício de pensamento? Não é questão se é mais fácil ou mais difícil. São dificuldades diferentes. Hoje em dia, você tem Bíblia em qualquer lugar. Você tem Bíblia no Google de graça, no celular. Você pode comprar uma capa de couro. Você pode ganhar a Bíblia que distribuem por aí. Hoje, o acesso está maior. Só que o acesso estar maior não significa apenas facilidade. O acesso está mais fácil, concordo. Mas existem outros desafios. Existem outros desafios. Vocês querem ver uma coisa que é bobinha, mas a maioria aqui já passou por isso? Quem aqui trabalha num local de trabalho onde você é minoria cristão? Levanta a mão, por favor. Bastante pessoas. Querendo ou não, mesmo quando as pessoas gostam da gente, fazem piadinhas e chacota às vezes, não fazem? Às vezes nem percebem, mas fazem. Não, o pastor aí, a pastora aí, domingo ainda tem que ir para a igreja, não vamos fazer a festa lá não. Ou qualquer outro tipo de chacota boba. Ou seja, não temos as cruzadas, perseguições e mortes perto da gente hoje. Mas existe sim uma pressão lá fora, hoje em dia. E o fato da gente ter mais acesso também aumentou esse tipo de pressão. É muito difícil hoje você ser um cristão lá fora. Por que é difícil hoje? Porque quando você é cristão, você não tem apenas o amor, a salvação, a graça de Cristo. Você também tem que carregar o caráter de Cristo. É fácil carregar o caráter de Cristo nos dias de hoje, gente? Não é fácil. Não é nada fácil. Está muito difícil você carregar o caráter de Cristo nas suas ações, na sua postura e nas suas atitudes hoje em dia. Está muito difícil fazer isso. E o lugar que a gente... Posso fazer uma colocação aqui rapidinho? Aproveitar o ensejo do momento. Pensando em igreja, nós estamos falando sobre igreja. Muitas pessoas falam sobre a igreja moderna, né? Vamos colocar aqui do fundo preto. Nós já estamos aqui em uma situação de fundo preto. Tem muitas igrejas que falam que é do inferno, muitas pessoas que falam que é do inferno, outras falam que a igreja está modernizando. Algumas já falaram até, né? Já surgiu um debate muito grande sobre atualizar a Bíblia ou, digamos, atualizar a igreja. Pensa nisso, você que está aqui comigo. O que precisa ser atualizado e o que nós podemos talvez manter como igreja há 20 anos atrás? Eu só quero assim, só para jogar um pouquinho de lenha na fogueira, vou dar um exemplo para você. Há 20 anos atrás, se você reunisse o grupo de jovens, você cantava um exemplo, Rude Cruz. Seria algo muito normal, né? Rude Cruz tem para mim.
Hoje você acha que se você cantar, colocar no meio de um jovem, e colocar um grupo de jovens no lugar e cantar Rude Plus, funciona? Então assim, pensando bem, o que nós poderíamos hoje colocar como modernizar a igreja, trazer a modernidade, e nós não podemos deixar com que isso entre dentro da igreja, porque tem certas coisas que, por exemplo, há 10 anos atrás, nós estávamos comentando que há 10 anos atrás você panfletava na rua, isso é uma forma de convidar as pessoas. Hoje já não é mais, hoje é era digital, então eu mando convite através do celular. E o que é Bíblia no celular? É boa, Bíblia no celular. Então o que realmente nós podemos atrair e o que realmente nós podemos descartar? Pensa, eu queria assim, que a igreja pensasse quanto isso. Eu até imaginei que a tinta preta seria algo que seria uma resistência para a igreja, não foi. Eu até me surpreendi, porque até mesmo quem estava muito tempo na igreja não teve essa resistência, ou pelo menos não teve comentário. Mas o que é que nós podemos atualizar, como foi falado aí da Bíblia? Eu estava até pensando nisso, andando de casa essa semana, eu pensei que doideira. O que seria o atualizar a Bíblia para um pensamento aí? Só a pergunta aí, fica aí. Eu vou compartilhar uma experiência. Há muito tempo atrás, numa terra não tão distante, existia uma igrejinha pequenininha aqui onde nós estamos. Há mais ou menos, sei lá, uns 28 anos atrás. E eu vinha só na escola dominical, que eu era criança, devia ter 7, 8 anos. Gente, eu me lembro que no meio disso eu não entendia o que acontecia direito, e teve um tal de concílio aqui. Gente, eu pensei que os irmãos iam sair nos tapas, porque tinha uma galera que defendia pintar a parte de dentro da igreja de amarelo, a outra queria azulzinho claro e a outra pessoa queria verde claro. Gente, eu era criança, eu estava vendo aquele povo gritando, esbravejando, por causa da cor que ia pintar a igreja por dentro. E não era de preto, exatamente, não era de preto. E aí a gente fica imaginando, né? Hoje eu vou pensando, caramba, hoje eu entendo os processos e tal, mas eu fico pensando, caramba, o que realmente é importante? O que é importante? É claro que há limites, há limites. Mas o que realmente que é importante? Alguém tem opinião aí sobre aquilo que o pastor falou, sobre esses movimentos de atualização da Bíblia? Ou alguém aí nunca ouviu falar e quer saber que bicho é esse? Tá, eu vou dar dica, hein? É um povo que gosta de achocolatado. E não é Nescau. Todo mundo sabe o que é? Atualização da Bíblia? Ninguém sabe. Ninguém quer perguntar? Então ele sabe. Quem é a favor de atualizar a Bíblia, levanta a mão. Quem é a favor de deixar a Bíblia como está, levanta a mão. Quem está em cima do muro, levanta a mão. Quem está com vergonha de levantar a mão, levanta a mão. Ah, peguei vocês. Gente, a atualização da Bíblia, ela está sendo proposta na descaracterização, principalmente do termo família. Querem atualizar o termo família. Aquela mesma galera que quer desinstituir Dia dos Pais, Dia das Mães, querem reformular o termo família, o termo bíblico de família. Vocês veem, começa por aí. Isso é só o começo. Fora todas as nomenclaturas que estão tentando fazer pressão para trocar. E querendo ou não, gente, quem que são igreja? Somos nós. E nós, como igreja, reunidos aqui, nós estamos em uma comunidade, uma instituição, certo?
E, gente, o que não deixou o mundo se arrebentar todo ainda são as igrejas. Sou eu, é você e são as instituições. Porque senão eles já tinham atualizado tudo. Não só as leis, mas também a nossa fé. Eles teriam tentado fazer isso. Eu gostaria de que alguém contasse agora para mim uma experiência ou mesmo uma opinião. Na sua opinião, o que você acha que mudou com esse negócio tudo moderno, internet? O que mudou, mas você acha que está errado? Que exageraram, que erraram a mão, que não é bom fazer? Desliga as câmeras. O que hoje existe na modernidade dentro da igreja que você não concorda? Que quando não era moderno era melhor? Por exemplo, pode ser uma opinião pessoal, pode ser uma opinião pessoal ou conceitual. A opinião pessoal é que, assim, a liberdade, óbvio. Assim, na questão de não ser mostrado mesmo, o que não é visto não é falado, né? Acredito que antes, assim, igual, aqui tá filmando, eu vou me conter mais. Então, coisas que eram feitas, assim, em espírito, era muito mais expansivo, a gente pode, sabe? E agora não, eu tenho até vários memes, assim, eu fico querendo mandar pro Thiago. Tipo assim, o cara da mídia passando, eu lá, e o cara da mídia passa, eu, sabe, faço carão. Então, hoje, assim, tem isso, essa liberdade de expressão para as pessoas também se expressarem nesses comentários dos vídeos de igreja. Tem muitos vídeos de igreja que são, assim, pessoas na unção, verdadeiramente, sendo banalizados, colocados como algo engraçado, sabe? E sendo que a gente, como igreja, sabe que não é, que é algo, assim, real, algo para Cristo. Então, acho que é essa questão que eu... Ou seja, o fato de tratar como pejorativo algo que está dentro de um contexto, que é o contexto de culto, e também o fato das pessoas mais tímidas se recolherem, por exemplo, no momento desse, e não dar opinião porque está filmando. As informações inadequadas. Mas alguém discorda? Gente, não precisa ser uma opinião de conceito, certo ou errado. Pode ser falar, ó, esse trem mudou, mas eu não gostei. Eu acho assim, complementando o que a irmã disse, é muito fácil a gente, por exemplo, num culto online, eu comentar lá, glória a Deus, tal, mas o que eu realmente estou fazendo ali, por trás das câmeras? Eu estou querendo me aparecer online para todo mundo ver, o irmão está ali assistindo e tal, ou que exemplo, hein? É uma mentira. Então, eu acho que esse negócio de câmera, igual a irmã falou ali, realmente a gente fica muito inseguro em falar na frente da câmera. Se o pastor não, né? O pastor já fala... Fica muito inseguro em falar assim, e eu acho que a liberdade assim de você falar com a pessoa pessoalmente, você olhar no olho da pessoa assim, você vê realmente o que ela quer dizer, o que ela está passando, o que ela precisa ou não. Isso muda muito, porque igual eu acho que o pastor estava falando aqui, questão de convidar, a gente faz o convite pelo celular. Mas a pessoa olha lá o convite e tal, deixa passar. Mas se você for lá na pessoa, for na casa da pessoa, for lá, já automaticamente você já está pregando para ela, indo lá na casa dela e convidando ela para ir para a igreja, né? É uma opinião minha, né? Opinião pessoal. Isso aí já... Porque já aconteceu comigo, né? A pessoa ir na casa, convidar pessoalmente assim, falar assim, cara, a pessoa veio aqui, me convidou. É diferente. Exatamente. Gente, por exemplo, modernidade. Tem alguém aqui que pensa, ou já pensou, teve essa ideia? Espera aí. Deixa eu usar um exemplo bem específico. Você foi lá, saiu, está cansado do serviço, foi lá, tomou banho, catou o menino, deu banho em menino, arrumou o menino, se deslocou, veio aqui. Aí, de repente, assim, caramba, eu fiz tudo isso para estar aqui, tem uma pessoa lá deitada na cama dela, só ligou o celular e está recebendo o mesmo que eu,
Isso é injusto. Alguém já pensou isso? Ninguém nunca pensou isso? Caramba, vocês são melhores que eu já pensei isso. Eu já pensei isso algumas vezes, confesso. Então tá, vocês não vão falar, eu vou provocando. Vou provocar e vou provocar. Modernidade. O que vocês acham, por exemplo, de oferta via Pix? Você não está trazendo aqui, você não está pegando dinheiro, levando gasofilaço. Vamos piorar. Oferta por cartão de crédito, o que vocês acham? Já pensou? Semana que vem, culto aqui, aí a Zelina vai estar aqui com a maquininha. Visa Master, crédito ou débito? Para você devolver o seu dízimo. Gente, eu estou dizendo isso, no fim do ano, eu vi isso acontecer. Eu estou dizendo que eu vi, não emiti opinião. O que vocês acham disso? É a modernidade dentro da igreja. Vocês concordam, vocês discordam? Marcos, facilita? Marcos, espera aí, tem um simbólico do levar o dinheiro, É diferente quando você compra um negócio e o dinheiro sai da sua mão de quando você passa o cartão. Quer saber? Eu vou falar com a Zelina e vou fazer um débito automático, vou programar o meu dízimo do ano inteiro, o banco já vai transferir direto para a conta da igreja. Isso é certo ou errado? Eu quero falar no microfone, não vou ouvir a opinião de ninguém fora do microfone, gente. Tem gente em casa curioso para saber. A graça e a paz, essa modernidade é muito bom e é interessante que facilita para a gente, porque nem sempre a gente está com din-din no bolso, mas está na conta, né? Então, essa modernidade aí agrega muito e ajuda muito você ser fiel à casa do Pai, né? Mas aí vamos problematizar. Facilita no sentido de fazer com que aconteça. Se não houvesse isso, isso não aconteceria, ou me coloca mais na zona de conforto de não ter que fazer isso? Eu vou cutucar. Vai, pastor. Eu tenho esse ponto de vista sim. Há uns anos atrás, eu assisti num programa, não vou falar quem, mas eu vi Pix, maquininha de cartão e QR Code. Eu falei, rapaz, o cara é cara de pau demais fazer isso, né? Dentro da igreja. Só que hoje nós estamos fazendo. Então, realmente é difícil hoje pessoas estarem com espécie na igreja. E aí facilita, porque, um exemplo, eu estou aqui e eu gostaria muito de poder ofertar. Um exemplo, senti no meu coração de ofertar hoje um valor e eu tenho agora disponível e de repente o QR Code apareceu lá. Eu posso contribuir dessa forma, mas olhando há 5 anos atrás, eu não tinha esse pensamento, porque eu como pastor, vendo, eu falei, o cara é cara de pau, hein? O cara está com a maquininha de cartão, então o cara pode, agora não tem dinheiro, passa o cartão. Então eu usei essa expressão e hoje estou usando aquilo que ele já tinha modernizado. Isso vai acontecer muitas outras coisas. Já temos hoje, aqui já jogando mais lenha na fogueira, nós já temos hoje igreja que faz o culto virtual, esqueci o nome pelo óculos lá, Realidade virtual? Realidade Isso, aumentada. Isso, a igreja é virtual. A pessoa não precisa sair de casa, só ela coloca o óculos e ela entra dentro da igreja, ela cumprimenta o irmão, ela participa do culto, tudo é virtual. Olhando isso também foi o mesmo choque da maquininha de cartão. Mas e aí, nós vamos ficar para trás ou vamos avançar? Essa é a pergunta quanto igreja, porque eu me pergunto isso. Às vezes nós estamos atrasados ainda quanto igreja, nós não estamos, na verdade, modernizados, nós estamos atrasados em muitas coisas. Agora a pergunta é errado fazer o culto virtual, porque eu vi muitas críticas, ou é certo? Tá, vamos continuar provocando então. Pastor, como que é o nome da tua classe? A minha classe é maturidade. Maturidade. Gente, quando eu falo que o tema hoje seria Igreja na Modernidade, é porque nós só vamos conseguir decifrar e diferenciar o que é bom, o que não é bom, o que é certo ou errado, quando a gente desenvolver maturidade. Quer ver?
Pastor, há 5 anos atrás, o que você achava da maquininha dentro da igreja? Certo ou errado? Eu achava um absurdo. Um absurdo, né? Absurdo. E hoje? O Pix também. Hoje eu vejo que é um facilitador. É um facilitador. Facilitador até mesmo, no termo geral, até mesmo para as pessoas que trabalham com a tesouraria, com tudo, facilitador. Ou seja, é uma ideia que foi maturada, foi avaliada prós e contras e foi achado benefícios com isso. Para a gente entender a igreja na modernidade, nós temos que olhar com um olhar de maturidade, né? Por exemplo, Oselina, arruma uma maquininha que eu só vou dizimar agora no cartão que eu quero pontuar, quero ganhar milhas. É certo ou errado? Não estou falando de benefício? Né? Gente, a ideia é provocar mesmo. Ou, por exemplo, eu vou passar o cartão de crédito porque eu tenho um cashback lá. Eu recebo uma porcentagem de volta. Ou seja, eu dou e Deus já me devolve um pedaço. Olha só. Marcos, posso fazer outra colocação rapidinho? Antes de eu se tornar pastor, eu achava um absurdo. Para mim, eu fui numa igreja, eu fui participar de um encontro celular. E eu fui numa igreja e eu achava um absurdo ter luz na igreja. Até esses dias agora, eu ainda achava um absurdo. Eu resisti a colocar as luzes, vou ser sincero. São 2 resistências que eu tive. Pintar de preto, não por mim, mas pela questão de alguém de repente ir embora da igreja e até mesmo se perder por causa de uma tinta. A minha preocupação era essa. Mas para mim as luzes seriam um absurdo. Pô, aquele negócio piscando, trocando de cor. Eu fui há 12 anos atrás. Eu fui para Manaus e me chamaram para colocar luz na igreja. Eu falei, não tem lógica, canhão de luz e tal. E assim, quando o Tiago falou, me causou assim, a mesma coisa de 10 anos atrás. Eu fechei e não comentei nada. Eu nem que sim, nem que não. Eu falei, ele vai esquecer disso. E de repente ele ligou e falou, já comprei os canhão. E aí chegou os canhão, vamos instalar os canhão. Mas eu tive resistência contra o pastor, por quê? Para mim, eu estou falando o meu pensamento, para mim isso tinha dentro da boate, dentro da discoteca. E aí eu falava assim, a gente está trazendo a discoteca, a boate para dentro da igreja. E depois olhando a questão de benefícios quanto uma live, eu não sei se incomoda alguns, mas no começo me incomodava quando a luz piscava. Hoje não me incomoda mais. E assim, para mim, eu não perco a direção do Espírito. Para mim não muda nada em questão da minha adoração, da minha oração, ou até mesmo se eu estiver pregando. Não muda nada do que eu estiver falando. Então, essa modernidade, ela chegou de tal maneira que, há um tempo atrás, a bateria era do capeta. Hoje não é mais. Então, é exatamente isso que a minha questão é essa. O que ser mudado e o que não ser mudado? O que nós vamos ainda vir ainda? O que está por vir ainda? E qual que vai ser o mecanismo que nós vamos utilizar para saber isso? Maturidade. E maturidade requer uma coisinha chamada tempo. Gente, foi muitos anos para tirar a bateria do colo do capeta. Foi muito tempo. Eu acho que as igrejas evangélicas brigaram aí, uns 30 anos aí, principalmente a galera do rock, para tirar. Tem umas que ainda deixaram lá uma bateria para o capeta lá, mas a gente tirou. Nós temos desde 96, se eu não me engano, 95, 96. Nós temos bateria aqui. 96, né? Em 96 nós tiramos do colo do capeta e trouxemos para cá. Tem gente que deixou lá ainda, né? Exatamente. A modernidade dentro da igreja hoje, a gente fica olhando, né, eu vejo várias pessoas discutindo, debatendo, mas assim, como nós somos cristãos, igreja somos nós, eu acho que o benefício, né, para a igreja, tudo aquilo que for benefício para a igreja e estiver agradando aos olhos de Deus, né, agora a modernidade, aquilo que não está agradando a Deus, né, então eu penso assim, tudo que for moderno e estiver agradando aos olhos de Deus, né, eu acho que
vale. Concordo com você. Porque o que acontece? O filtro, gente, vai ser a maturidade. Porque com maturidade nós vamos pedir auxílio do Senhor e direcionamento. E vai demorar tempo para a gente aceitar isso, para a gente entender e às vezes até acostumar. Por exemplo, gente, não é o objetivo, mas vou dizer para vocês. Vocês já viram como é que fica bonitão nas fotos do culto? Vocês já viram como é que é legal? Dá orgulho, de repente, você está numa rede social ou você vai convidar alguém para vir na igreja, você tira, olha, essa aqui é minha igreja. Eu acho muito melhor você ter um local apresentável, um local bonito, do que você ter um local todo escuro, aquela penumbra, aquele trem. A pessoa, peraí, eu não vou nesse lugar, não, eu vou sair de lá mais triste do que eu entrei naquele negócio. Cai do forro. Exatamente. Deixa eu só fazer uma colocação aqui. Eu quero falar. Gostei. Hein? Sabe o que eu entendi como pastor? Muitas coisas são religiosidade. Não é que ninguém falou ou que a Bíblia falou. Muitas coisas, líderes tiveram como entendimento que aquilo não podia ser igreja ou não poderia entrar na igreja. E entrou numa questão de religiosidade. Ou que agrada ou que não agrada a Deus. E que verdadeiramente Deus nunca falou nada para ninguém. Deus não falou isso é, isso não é. Não é isso. Eu acho que muitas coisas se tornaram religiosidade e foi implantada na mente e no nosso coração. Eu já ouvi pessoas falar que a igreja não podia ter ar-condicionado porque estar na igreja é um sacrifício de amor. Gente, as pessoas confundem desconforto com sacrifício. Foi falado sobre as mudanças, né? Modernidade. Teve uma irmã que ela já esteve em nossa igreja e ela passou muitos anos sem vir à igreja. E há um tempinho atrás agora ela veio a Cacoal e ela veio visitar a nossa igreja. E ela subiu e ela desceu e ela subiu e desceu novamente. Ela falou assim: eu acho que a igreja mudou, não é a igreja que eu conhecia. Aí ela disse que parou, colocou a localização, falou, mas é aqui mesmo. Aí veio e entrou. E diz ela que ficou encantada com a igreja. Ela falou assim, minha irmã, como que mudou, né? Está tão diferente. Eu imagino hoje, quando ela entrar e ver esse altar da forma que ele está. Então, vai ser um encanto maior ainda para ela. Então, para vermos, né, que essas mudanças, elas fazem a diferença. Às vezes tem alguém que é contra o preto. Às vezes tem alguém que é contra um instrumento. Mas, às vezes tem alguém que é contra a maquininha do cartão, contra o Pix. Mas o que vale é o que está em nosso coração. É a nossa fé em Deus. Será que Deus vai deixar de me abençoar porque eu entreguei o meu dízimo no Pix e não aqui no altar? E a gente vai vendo as novas ferramentas, e eu creio que tudo que for feito, gente, com maturidade, dentro do que nós temos como preceito da Igreja Metodista, por exemplo, quando falamos de ordem e decência, eu creio que se for uma ferramenta boa, pode ser utilizada, né? Por exemplo, vigília online. O que vocês acham de vigília online? Vocês nunca viram vigília online? Participei até. Já participou? Tem uma marcada para terça-feira. Ó, vigília online. É bom ou ruim? Aí que tá. Depende do contexto. Por quê? Se for para ficar na zona de conforto e ao invés de ir para o monte, realmente ficar na questão de ficar em casa e fazer em casa porque é mais fácil, é ruim. Mas pensa comigo, e se estiver chovendo? Como é que vai para o monte? E se tiver pessoas que moram em cidades diferentes querendo participar? E se a pessoa está sozinha em casa com os filhos, não tem com quem deixar os filhos para poder ir? Não precisamos ir muito longe. Nossa EDD sendo transmitida agora. Tem irmãos que estão assistindo fora da cidade, porque estão em viagem. Outros não conseguem chegar porque ser distante. E a grande questão é o seguinte, é aquilo que a pergunta é, tem pessoas que podem pensar assim, poxa, eu vim para cá,
e tem outros que ficaram em casa e estão sendo beneficiados como eu. Então pensa na IDD, então, como vigília também, pode ser que a IDD também, né, ela está sendo bênção ou ela está causando maldição, então? Vocês entendem, gente, por que eu levantei várias polêmicas aqui? Para a gente entender o seguinte: independente da pergunta, da polêmica que a modernidade nos trouxer, independente do que seja, eu creio que o que vai valer é avaliar isso com maturidade espiritual, respeitando usos e costumes. Por quê? Porque senão as pessoas talvez vão ficar discutindo o mês inteiro sobre pode Pix, não pode o Pix, e não foi levar cesta básica para casa de ninguém, não foram visitar ninguém. Então, tudo isso tem que ser medido, a gente tem que contextualizar isso. E realmente, se uma vigília online é realmente preguiça de fazer algo, não, é inadequado. Mas se na outra semana tiver pessoas que não podem ir e que querem participar de outra cidade, como a live agora, puder possibilitar, gente, é uma ferramenta muito boa, né? Porque, por exemplo, muitos pastores foram e ainda são totalmente contra lives e você transmitir cultos. Gente, foi vir a pandemia, eles mudaram de ideia rapidinho. Mas rapidinho. Eu digo isso na minha profissão. Quando veio a pandemia, todo mundo era contra atendimento clínico online. A mesma galera que gritava que era contra, se não fosse atendimento online, não tinha como pagar as contas durante a pandemia. Então, antes da gente realmente comprar algumas brigas, esbravejar contra uma novidade que alguém está trazendo, contra uma proposta que alguém está trazendo sobre modernidade, a gente tem que ter essa maturidade de avaliar os prós e contras, né? E não realmente só encampar uma disputa. Não, gente, maturidade. E essa é a ideia da classe, é realmente fazer essas provocações. E de vez em quando eu vou chegar assim com uma pergunta estranha dessa, né? O que vocês acham disso? Pode isso ou não pode? Justamente porque o que importa aqui não é a resposta. Por exemplo, eu posso passar o meu dízimo no cartão para me acumular pontos de passagem aérea. O que importa aqui é a provocação, é o provocar a reflexão. Por quê? Porque lá na frente, quando tiver você tiver uma outra dúvida parecida, você vai parar para pensar: caramba, o que é isso? Isso pode, isso não pode? Qual que é a vantagem? Qual que é a desvantagem? Espera aí, será que a igreja está entrando no mundo ou o mundo está entrando na igreja? Porque a gente tem que ser vigilante, eu concordo. Temos que ser vigilante para o mundo não entrar aqui. Concordo plenamente. Lembra que eu falei que está muito difícil ser cristão hoje em dia? Porque hoje em dia tem piadinhas, tem chacotas, tem um monte de coisa. Duas perguntas depois. Pergunte. Não, pergunta não, duas falas. Fale. Nós temos aqui duas falas aqui. O nosso irmão Hugo está aqui falando assim: para mim, o culto virtual é sem chance, não apoio e não gosto. Na opinião do nosso diácono do Riozinho, ele não apoia, sem chance alguma. O Maicon fez um comentário assim: eu apoio o uso da modernidade, eu mesmo estou tendo o privilégio de ver a EDD por conta da transmissão ao vivo. Dois questionamentos, um contrário ao outro. Aí tem a Tauana Damiani: eu gosto da modernidade, mas também gosto do tradicional. A proporção correta, acho que mantém o equilíbrio. Olha só, pastor, ali. Olha só que legal, nós temos duas opiniões totalmente opostas, né? Gente, eu consigo olhar com amor para essas duas opiniões totalmente opostas. E consigo entender essas duas opiniões. E explico.
Quando o Hugo fala que é contra o culto virtual, o que eu entendo? Eu entendo o seguinte: nós crescemos na igreja. Quer coisa mais gostosa que chegar aqui e dar aquele abraço? Quer coisa mais gostosa do que você estar aqui, escutar o louvor? Porque lá sai um pouquinho diferente. Você escutar o louvor e aquela coisa de tocar, você arrepiar. Aquela coisa do irmão abriu a boca para falar, você está ouvindo Deus falar através dele. Isso não é uma delícia? Se eu pudesse escolher entre sempre estar no culto presencial ou digital, eu adoraria sempre estar no presencial, porque é diferente. Deus faz no virtual em qualquer lugar? Faz. Mas a minha experiência, por exemplo, como humano, é uma delícia estar aqui no presencial. Opinião. Agora, opinião totalmente oposta. Eu entendo o Maicon também, em todas as letras dele. Ele está trabalhando, está em outra cidade, está lá no hotel, ao invés de assistir um filme, olhar para a parede, dormir cedo, fazer alguma coisa, ele está lá com o telefone dele, participando da EDD com a gente. Virtualmente, ele está presente com a gente. Ele não poderia estar presencialmente no momento, para sentir o calor, para olhar no olho de vocês, mas ele está lá e ao mesmo tempo consegue acompanhar aqui. Vocês entendem que o fato de serem duas opiniões totalmente opostas não significa que uma opinião anula a outra? Vocês podem ver que é a realidade, o contexto onde essa opinião foi formada, que vai justificar ela. E eu consigo entender essas duas opiniões, olhá-las com amor e concordar com as duas. Marcos, você concorda com as duas opiniões que são totalmente opostas? Concordo. Exatamente por causa disso que eu falei. É muito bom o culto presencial, mas em não podendo estar aqui, se eu estivesse num hotel em viagem agora, eu gostaria também de poder ter a oportunidade de ter o acesso de participar dessa reunião. Na verdade, é basicamente o que o irmão falou aí. Porque a questão de ser a favor ou contra, essa não é tanta questão, depende de nós, da pessoa. Porque, é como você falou, as duas opiniões, vai uma contra a outra, só que é de cada pessoa. E pode concordar com as duas pessoas, porque, igual o exemplo do Pix, né? Voltar lá um pouquinho, porque eu já tive muita dificuldade em devolver o dízimo por não ter dinheiro em cédulas. E eu tinha que ficar caçando alguém para poder me emprestar o dinheiro, eu fazer o Pix para a pessoa me dar o dinheiro, e eu lá devolver o dízimo. Agora não, agora o Pix, na hora, recebi, na mesma hora que eu recebi, já devolvo o dízimo. E porque eu acho que a principal questão, igual o irmão está pregando, sobre maturidade. Se você vai ser a favor ou contra, depende de você, da sua maturidade. Porque o que é bom para você, às vezes não é bom para mim. Mas às vezes o que é bom para você pode ser bom para mim, depende da minha maturidade e do meu entendimento. Eu acho que a questão é essa. Exatamente. Porque, gente, é a mesma coisa. Nossa, de repente para um irmão, nossa, poderia dar uma chuvinha às 6:30 no domingo, né? Refrescar, o culto vai ser uma benção, vai estar fresquinho. Ok, o irmão vai entrar no carro dele e vai vir para o culto. Aí eu estou lá na minha casa, pensando, caramba, se chover 6:30, como é que eu vou montar na minha moto e ir lá para o culto? Duas opiniões totalmente contrárias, porque cada um vive uma realidade diferente. E nós temos que entender uma coisa, gente. Igrejas são o quê? Pessoas. Pessoas são diferentes. Nós temos que entender isso. Pessoas são diferentes. E agora, gente, para encerrar, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no que eu vou falar, porque o pastor deixou bem claro, quando ele fez o desafio, que principalmente essa classe seria para pessoas que estão chegando na igreja. Marcos, mas você veio, ficou conversando, não mostrou slide, não deu aula, não falou um versículo da Bíblia, só ficou de conversinha. A ideia de hoje era provocar vocês, por quê?
Porque eu sei que a maioria que está aqui hoje já é da igreja há alguns anos, a grande maioria. E como classe eu vou precisar da ajuda de vocês que são a igreja, porque nós vamos receber pessoas que estão no processo. E às vezes não é o fato da pessoa vir aqui na frente se converter, não significa que ela aprendeu o que é ser cristão. Ela foi salva pelo amor de Cristo, ela aceitou Jesus, mas talvez ela tenha que aprender, peraí, eu aceitei Jesus no meu coração, como que vive uma pessoa que tem Jesus no coração? E ela vai precisar aprender. E o processo de aprendizagem contém erros, contém falhas, e eu vou precisar da ajuda de vocês, principalmente nesses erros ou nessas falhas. O processo, gente, a maioria aqui, eu não sei se é de lar cristão, se converteu mesmo, mas conversão é um processo. Você quer ver? Eu vou dizer para vocês mais ou menos como é que funciona um processo, fazer uma metáfora. Imagine que uma pessoa fez um mal para você muito grande, você ficou irado, você ficou colérico com aquela pessoa. Aí você olha assim e fala, se eu encontrar aquela pessoa, eu vou matar ele com a unha. Imaginaram essa cena? Ok. Aí você se converte. Vem aqui no domingo, se entrega para Jesus, chora, as pessoas te abraçam, pegam o seu número de WhatsApp, começa a te chamar de irmão, começa a te chamar de varão, de varoa, de ungido, de vaso. Nome diferente, né? Beleza. Gente, vocês acham que a hora que chegar em casa, 10 horas da noite, essa pessoa, a raiva que ela tinha de querer matar o cara passou? Não passou. Conversão é um processo vai tempo, certo? O que acontece? Aí Deus começa a trabalhar no coração da pessoa. Faça um paralelo do que eu vou contar para a maturidade da pessoa saber o que é ser cristão. Gente, passou um mês, aí essa pessoa tem Jesus no coração agora, né? Aí começa, Deus, eu estou com muita raiva porque fulano fez mal para mim, eu não quero mais matar ele com as minhas mãos, mas se eu pudesse atropelar ele, sem querer, Senhor, sem querer, eu não ia ver que ele atravessou a rua, eu ia passar em cima dele. Gente, a nível de raiva mudou, né? Eu ia matar com a mão, agora eu vou atropelar, ou seja, evoluiu um pouquinho. Só que aí Jesus trabalha no coração da pessoa. Jesus muda o coração do homem. Só que leva tempo. Passou mais um mês ou um ano, Jesus trabalhou no coração da pessoa. Aí a pessoa, Deus, eu te amo, mas fulano fez um mal para mim muito grande. Eu não quero mais matar ele, mas eu podia jogar um raio na cabeça dele. Melhorou? Você queria matar com a mão, você queria atropelar, agora você só quer que morra. Não precisa ser da sua mão. Gente, é um processo, leva tempo. Melhorou? Tá. Só que Jesus trabalha no coração da gente. E Ele vai mudando e moldando a gente. Só que é um processo. Lembra o que eu falei de maturidade? Maturidade vai tempo. Passou um tempo, você veio para EDD, a pessoa veio para EDD, começou a aprender de Jesus, né? Aí o que acontece? Deus, eu estou envergonhado de desejar a morte, mas aquela pessoa fez muito mal para mim. Olha, não precisa mais matar com as minhas mãos, não precisa mais atropelar, e o senhor não precisa jogar raio, não. Mas ele podia pelo menos quebrar a coluna e ficar na cadeira de roda, né? Gente, melhorou, não melhorou? De matar com a mão, para atropelar, para jogar um raio, para não morrer, não morre mais, já melhorou. O inimigo dele já não está morrendo. É um processo, vai tempo. Passou um tempo, Deus, é feio pensar isso, né? Eu tenho que ter o coração segundo a tua vontade. Então, eu não vou querer que ele fique em cadeira de roda mais não. Só quebra a perna dele. Ele cair de moto, quebra a perna. Melhorou. Ele vai poder andar agora, não vai morrer, vai poder andar. Passa mais um ano. Deus, eu aprendi lá, teve um tal de Jó lá, que o trem aconteceu com o Jó lá e foi ruim para ele.
Toca nele não, Deus. Eu só quero que ele vá à falência. Não precisa mais tocar na saúde dele, não. Eu não quero mais matar ele com a minha mão. Eu não quero mais atropelar ele. Eu não quero mais que o Senhor jogue um raio. Eu não quero mais que ele vá para a cadeira de roda, nem que ele quebre a perna. Só deixa ele sem dinheiro, mendigando na rua. Maturidade é um processo. Deus trabalha através de processo. Processo vai tempo. Aí passou mais 6 meses. Ô meu Senhor, você me perdoa por ter desejado mal para a pessoa. Cheguei ao ponto de desejar a morte, a invalidez. Mas eu não desejo mais mal para fulano não, Deus. Não precisa não. Você só não faz ele atravessar meu caminho, Deus. Se eu for passar na rua, faz ele atravessar a rua. Melhorou. Eu não quero mais matar ele com as minhas mãos. Eu não quero mais atropelar ele. Eu não quero que caia um raio na cabeça dele. Eu não quero que ele vá para a cadeira de rodas. Eu não quero quebrar a perna dele. Eu não quero que ele vá à falência. Eu só não quero contato com ele. Só que Deus trabalha no nosso coração. Ele muda o nosso caráter. Deus é um Deus de graça, de amor e de misericórdia. Porque passa um ano, aí você está na fila do banco, aí está um indivíduo lá. Você olha e fala, ferrou, e agora? Você consegue ficar meia hora atrás dele. Dá até um bom dia, aquele bom dia de elevador. Olha, evoluiu. Você não atravessou a rua, você não deixou de fazer seu serviço no banco. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que dá maturidade. Maturidade é um processo. O processo leva tempo. Daí 3 meses, você já é irmão, já é vaso, já é varão, já é varoa. Já fala de Deus, já prega por aí. Já fala do amor dele. E um dia você vai evangelizar. Quem que você vê na frente? O fulano. Aquele mesmo fulano que você queria matar com as suas mãos, que depois você quis atropelar, matar atropelado, que você queria que Deus jogasse um raio, que você queria que fosse para a cadeira de roda, que você queria quebrar essa perna, que você queria que fosse a falência, que você ia atravessar a rua se visse ele, que você estivesse perto dele, não ia conversar com ele. Você vai chegar para esse cara e vai falar do amor de Deus para ele. Gente, é assim que Deus trabalha. É um processo. É um processo de maturidade. Maturidade leva tempo. Por isso nós temos 2 turmas. Nós vamos ter a turma de Restart, que é esse movimento que eu vou fazer para quem está chegando, que é um movimento de pergunta, para quem tem 20 anos de igreja, talvez é bobo a gente falar sobre a cor de igreja e sobre ter ou não ter bateria. Ok, talvez você já participou de 30 discussões como essa, mas quem chegou na igreja domingo passado talvez nunca tenha entendido isso e não sabe o que é certo e o que é errado. Essa pessoa está entrando no processo agora, e o processo de Deus leva tempo. Deus trabalha com tempo. Deus trabalha com maturidade. E maturidade é um processo, e o processo leva tempo, e assim por diante. É cíclico. Do mesmo jeito, da historinha que eu inventei agora, Deus faz nas nossas vidas. Então, de repente, gente, quando você chegar aqui e olhar a minha turma, só vai ter gente fazendo um negócio diferente. E talvez até eu vou estar dando aula, ou pressionando eles, ou provocando de um jeito um pouco diferente. Aí eu vou precisar que vocês não se assustem e que compreendam o processo da pessoa, porque a pessoa vai estar sendo trabalhada, tá? E que às vezes, mas desejar que ele vá para a cadeira de roda é feio? É, mas é melhor do que desejar matar com as mãos. É um processo. E ali na frente, esse processo vai melhorar a pessoa. Vocês entenderam o que eu falei agora, gente? Vocês entenderam qual que é a nossa visão? Como que nós vamos trabalhar? Essa é a ideia do trabalho. Por mais que possa ter parecido cansativo, toda a introdução que nós fizemos, as brincadeiras e as conversas sobre modernidade, isso é muito importante para quem está chegando.
Para a gente que já está aqui, talvez a gente já soubesse a maioria das respostas. Mas é assim que vai ser essa classe. Alguma dúvida, alguma pergunta, questionamento, colocação, comentário, crítica? Estamos abertos. Eu acho que nós não podemos perder a essência da comunhão em um só corpo em Cristo, né? Isso é muito importante. Por exemplo, o pastor hoje foi lá em casa com a esposa tomar um café da tarde, acho que foi uns 40 minutos só. Esses 40 minutos já edificou muito a nossa casa e a minha vida. Já foi um aprendizado muito grande. Então a gente não pode, é claro, é uma opinião minha, não estou dizendo que eu sou contra como é que fala? Isso, virtual, tecnologia, essas coisas. Eu sou a favor também, mas nós não podemos perder essa essência, né? Mais alguém, gente? Uma fala, um comentário, crítica, colocação? Tem certeza que nós vamos encerrar, hein? Pastor, a palavra está contigo. Glória a Deus. Quero só ler um comentário aqui, último comentário, né? Da irmã Magda. Ela está lá do sítio acompanhando. E ela falou assim: já tive o mesmo pensamento do pastor a respeito de pintar a igreja, mas de preto. Mas a maturidade me ensinou que a cor, ela não muda a minha fé. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ter uma palavra de oração para encerrarmos. Como tantos outros desafios, hoje nós tivemos o desafio de mudar um pouquinho a nossa classe, nossa dinâmica de aula. Eu creio assim que logo nós vamos estar no auditório, e aí vai diminuir esse espaço e vai ficar mais fácil para trabalhar essa questão do diálogo. Mas assim, louvo a Deus pela vida de cada um que está, mesmo distante, esteja participando. E eu creio assim que essa parte de restart é uma maturidade que nós vamos agregar para a nossa caminhada em Cristo aqui na Igreja Metodista. Amém? Vamos orar? Obrigado, Pai, nós te louvamos por esta noite, te louvamos mais uma vez pelo dom, a dádiva da vida, por podermos chegar até este lugar e por cada vida que se encontra, Senhor, também no virtual. Somos gratos pelo meio de comunicação em que o Senhor tem nos proporcionado de alargarmos a nossa tenda. Abençoa poderosamente aqueles que estão distantes, aqueles que estão conosco neste lugar. Que o Senhor seja cada dia mais e mais sobre a vida do irmão Marcos, conduza ele na graça, na sabedoria, que a tua igreja ela possa, Senhor, a cada dia ser alargada em conhecimento, em graça, em sabedoria. Nós oramos nessa noite, somos gratos por esse momento. Abençoa também, Senhor, a classe das crianças, os professores e cada um que está envolvido neste lugar. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.